Glória a Deus. Meu orgulho me tirou do jardim. Aleluia. Rádio colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, Em troca do amor eu falharia. pois o amor não se compra. E nem merece, O amor se ganha. de graça o recebe. Aleluia. Jesus, Glória a Deus. eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer. Jesus, Eu quero conhecer Jesus. Paz do Senhor, Tiago Silva. Que Deus te abençoe, varão. Jesus é fiel. Varão do corte, Deus te abençoe, meu amigo Diogo. Jonathan, Célio Teixeira. Deus abençoe a todos nesta noite aí. Que nós possamos ser um canal de bênção para a vida de todos. Adriana Gaspar, Deus te abençoe nesta noite. Peça permissão a todos para que nós possamos entrar dentro da sua casa através da igreja. Estamos aqui para adorar o Senhor na beleza de sua santidade. Jesus é bom, Jesus ele é fiel. Jesus ele é o controlador de tudo, sabia disso? Não cai uma folha da árvore se ele, o Senhor, não permitir. Fique conosco, adore o Senhor na beleza de tua santidade. Escute este louvor abençoado para a glória de Deus. nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Aleluia! Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Glória a Deus. Eu quero conhecer Jesus. Jesus é bom. Meu Amado uma é belo em milhares de milhares. Glória a Deus. mais belo em Você que nos ouve neste momento, que Deus possa abençoar você, sua casa, a sua família. Estamos vivendo um período difícil, mas como eu falei aqui no começo, tudo está no controle dele. A tua vida pertence a ele, a sua casa pertence a ele. Jesus, a tua vida, o cuidado dele, tudo está no controle dele, entenda isso. Jesus ele é fiel, ele te separou, te escolheu. Nesta noite somente adore a ele, peça força a ele, porque ele está aí, ele está aqui, está conosco, lado a lado. Jesus, o fiel amigo, o companheiro, adore a ele. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Confie nele, o mais ele fará. Glória a Deus. Aleluia. Glória.
Aleluia! Glória a Deus! Rosilda Figueiredo, paz do Senhor, que Deus te abençoe, minha irmã. Jesus, Ele é fiel. Alisson Leal, paz do Senhor. Glória a Deus. Deixa Deus trabalhar nesta noite. Você que está aí do outro lado nos ouvindo, se você puder colocar a mão no seu coração, se você puder neste momento fechar os seus olhos, orar, se ajoelhar, que nós vamos orar por você. Vamos orar pela sua casa, pela sua vida. Que nesta noite, como eu já falei, que nós possamos ser um canal de bênção para a sua família, para a sua vida. Vamos orar neste momento. Que Deus possa abençoar você poderosamente. Soberano e eterno Deus, Pai, Criador do céu e da terra. Neste momento, Senhor, estamos aqui, Pai, cultuando, glorificando, bendizendo, Pai, o Teu santo nome. Que nós possamos, Senhor, ser um canal de bênção, Pai, para cada família, Senhor, para cada casa, cada ouvinte que está nos ouvindo, Senhor. Que nós que estamos aqui, Senhor, entoando os louvores, cânticos, adoração, Senhor. Que nós que estamos aqui vamos trazer uma saudação de Tua parte. Abençoe o Teu filho Luiz Carlos, Senhor, que vai ministrar a palavra de Deus, Senhor. Oh, Deus, abençoe, use ele poderosamente, que através da internet, dessa comunicação, dessa live, Senhor, que famílias venham a ser impactadas, Senhor, que vidas venham a ser alcançadas, Pai. Oh, Deus, aqueles que estão combalidos, tristes, Senhor, que estão distantes, Senhor, muitos pensando em parar na caminhada, Pai, nesta hora, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, dá um abraço, Pai. Muitos estão preocupados, Senhor, porque estamos passando por dias difíceis, Senhor. Mas Tu, o Senhor, é fiel, Senhor. Tu és o Deus a qual conhece o levantar, o caminhar, o deitar. Nesta noite estamos pedindo, Pai, crendo conosco, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, Teus filhos, as Tuas filhas nesta noite, é o que eu te peço, crendo, em nome de Jesus. Vamos continuar em período de adoração nesta noite, adorando fiel. Eu vou trazer aqui uma saudação da parte de Deus, você que nos ouve. Olha que a palavra de Deus nos instrui, nos ensina, a Bíblia, como nós devemos confiar no Senhor, como nós devemos acreditar no Senhor. Na palavra de Deus, ela é a bússola, é ela que te instrui na caminhada. Observamos a Bíblia Sagrada no livro de conhecido, Isaías capítulo 31, o verso 1, que diz assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se escribam em cavalos, têm confianças em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atenta para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. É a palavra de Deus para você nesta noite. Uma breve reflexão, que daqui a pouquinho o nosso irmão missionário Luiz Carlos vai trazer a palavra de Deus, mas fique nisso, medite nisso. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro. Quando a gente começa a meditar nas Escrituras Sagradas, a Bíblia nos instrui aqui de uma maneira ímpar, una, soberana, que nós devemos verdadeiramente confiar no Senhor, porque Ele, que é o Criador do céu e da terra, é Deus que te separou, é Deus que te escolheu, é Deus que te instrui, é Deus que faz você caminhar, é Deus que te coloca de pé, e é necessário que eu e você venha confiar em Deus.
Jesus, ele te ama, filho. Jesus, ele te ama, filha. Entenda isso nesta noite. O Senhor Jesus, ele é fiel, o conhecedor. Ele conhece o seu coração. Por isso que devemos confiar em Deus. Muitas das vezes o ser humano, ele dá credencial ao seu poder aquisitivo, finanças, ou até mesmo na sua própria correria no dia a dia. Mas quando chega o momento de aperto, quando chega o momento de dificuldade, às vezes bate o desespero. E neste momento, nós que estamos aqui falando um pouquinho da palavra de Deus, o Senhor toca ao nosso coração para nos dizer: devemos verdadeiramente confiar em Deus. Veja o cuidado dele para comigo, para contigo. O Senhor Jesus, ele é fiel, filho. Entenda isso nessa noite. E a Bíblia diz: não devemos buscar socorro em carro, em cavalo. Devemos buscar socorro em quem? Em Deus, no nosso Senhor Jesus, porque ele é fiel para a tua vida. Jesus, o nosso Senhor, o Salvador. Estamos vivendo um período delicado. Estamos vivendo um período muito difícil, mas devemos verdadeiramente confiar em Deus. Paz do Senhor, minha irmã Adriana Cíntia, que Deus possa te abençoar, minha irmã Justa Coimbra, missionária. Paz do Senhor, está lá em Jaboatão nos assistindo. Jesus é fiel. Meu irmão Neilson José Silva, nosso diácono, Deus te abençoe. Glória a Deus, irmão ali de Jaboatão. Que nesta noite o Senhor Jesus possa entrar no coração, possa te erguer, te levantar. Você que está aí nos ouvindo nesta noite, tenho certeza que Deus, ele tem uma palavra de Deus para você nesta noite. Nossa irmã Karine Michele, missionária da última hora também, que está ligado conosco aqui. Deus abençoe a todos, querido. Deus, ele é fiel, e trazendo a palavra de Deus, confie no Senhor. A última palavra ainda é dele na tua vida, querido. Não é em vão a tua caminhada até aqui. Jesus, ele é fiel, ele é o Rei da Glória, ele é o Senhor. Eu gostaria de louvar um hino da harpa cristã que vem ao meu coração. Eu não tenho aquela voz linda para louvar, mas o Senhor toca ao meu coração esse hino muito bonito, que é o hino de 577, aonde nós verdadeiramente devemos confiar em Deus, verdadeiramente acreditar. Quando a gente entrega tudo nas mãos do Senhor, quando a gente verdadeiramente acredite que a última palavra é dele, crê nisso. Senhor Jesus, ele é fiel. Vamos louvar esse hino para a glória de Deus. Medite na letra, medite nesse louvor lindo, a qual foram feitos em tribulações, aonde o povo estava passando por momentos difíceis. Mas é tão profunda a letra, que quando a gente começa a meditar e entender, acreditar que a última palavra de Deus, que tudo está no controle de Deus, como o próprio o abençoado que louvava aquele dizia, que era em fervente oração. Quando nós que estamos com o coração aquebrantado, orando, crendo, fito, que Jesus é o Senhor de nossas vidas, a gente ora e crê, a gente ora e acredita. Isso tudo que está acontecendo hoje em nossas vidas, porque nenhum está isento. Todos nós estamos passando por essa avalanche aí, mas eu repito, estamos passando, vai passar, e Jesus, ele é fiel, amém? Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar.
mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, quando tudo perante ao Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar tudo aquilo, quando verdadeiramente a gente confia em Deus, Senhor Jesus, Ele é fiel, Ele traz de volta o filho amado, aquele ou aquela que está distante, que largou as armas, aquele ou aquela que naquela outra hora adorava ao Senhor, glorificava a Deus, hoje se encontra acobalido, triste, cabisbaixo, neste momento não está pedindo ao Senhor uma direção, e o Senhor Jesus, Ele te conhece, Ele sabe de suas limitações. Ei, filha, entenda isso nessa noite. A palavra de Deus, ela não cai no chão, tem direção certa. É tempo de você voltar, é tempo de você buscar, é tempo de você voltar a adorar o Senhor na beleza de sua santidade. Jesus, Ele é contigo. Aleluia! Jesus, Ele te conhece, o inimigo ele chega e aponta, Jesus não. Jesus, Ele te dá um abraço na tua alma, Ele te coloca de pé, mas Ele quer ver você voltar a adorar, glorificar. O inimigo, ele bota aquele pensamento de dúvida, será que é? Não, nesta noite o Senhor Jesus, Ele fala contigo de uma maneira ímpar, diferente, o toque dele é de amor na tua vida. Quantos livramentos Ele tem te dado? Por isso que a palavra de Deus, ela nos instrui, nos ensina, nesta noite, para mim e para você, confia em Deus, confia em mim, diz o Senhor. Olha como Ele é fiel, aleluia. E muitas das vezes confiamos em carros, confiamos em cavalo. A Bíblia diz assim: maldito é o homem que coloca o outro com o seu braço forte. Entendo o que eu estou querendo dizer, porque tem amigos mais chegados que irmão tem. A Bíblia diz isso, tem amigos que é chegado, tem aquele que vai te ajudar nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade. Mas o Senhor Jesus, Ele diz: por muitas tristezas a qual você teve nessa vida, a qual você já passou, o Senhor Jesus, Ele te conhece, te diz: filha, filho, o Senhor te coloco de pé nesta noite. Basta você crer, basta você me adorar e voltar a glorificar, bem dizer ao meu santo nome. Meu Deus, o céu desceu nesse lugar aqui, igreja. Que coisa maravilhosa, é uma presença forte. O Senhor Jesus, Ele está passeando, Ele está indo aí, te dando um abraço, filha, aleluia, glória a Deus. Que momento ímpio, inesquecível. Talvez você não ia nem estar aí, mas o Senhor Jesus, Ele fez que você apertasse este botão, tocasse, ouviste esta voz, porque essa voz tem direção certa, é a voz dele. Ele está te dizendo nesta noite: filha, eu te amo. É como eu te amo, aleluia. Meu Deus, Jesus, Ele é fiel. Jesus, Ele é fiel. Quando a gente começa a meditar nas Escrituras Sagradas, o filho perdido, o filho pródigo, que se distanciou, que foi embora, pegou a parte que estava ali com o pai. Pai, eu vou para o mundão, eu vou viver aí fora, eu vou curtir, e foi embora. O pai deu a parte dele e deixou aí. Chegou um belo dia que ele falou assim: os trabalhadores do meu pai vivem bem. Estou conjecturando, comendo bem, está passando bem, e eu aqui comendo as bolotas dos porcos, sofrendo. Ele sendo
trabalhadores do meu pai, está bem. Eu, como filho, estou vivendo um momento tão ruim, tão difícil. Mas então é tão tremendo que quando a gente observa as escrituras, ele fala assim, vou voltar, conjecturando. Imagine nessa volta quantos pensamentos que foi soprado lá e falando assim, ó, tu não vai conseguir. Não adianta, para tu acabou. Imagine um ou outro olhando assim, ó, errou tanto, vacilou tanto, para que voltar? Não adianta. Jesus, não, a última palavra dele, na tua vida. E tão interessante que quem aponta é o inimigo, mas Jesus não. A parábola diz que quando ele é visto o Pai, é tão tremendo. Jesus falando nessa parábola, que Jesus está lá parado, o Pai está lá parado. Já está aguardando, já está esperando. E quando vem dar aquele abraço de amor, conjecturando, dizendo que saudade, filho, que saudade. Enquanto você estava longe, no mundão, eu estava aqui preocupado, mas eu sabia, meu Deus, que você ia voltar. Olha aí a palavra de Deus. Eu sabia, aleluia, que você iria voltar. E o irmão, né, fica meio ali combalido, triste, porque o pai chega e fala assim, ó, dá o anel, dá a melhor veste, chega para ele, ó, chega para os abençoados, para e fala assim, ó, vamos fazer a festa. Vamos fazer a festa. O irmão se entristeceu. O irmão ficou ali triste, combalido. Pai, vai fazer essa festa mesmo? É o momento, é aguardado esse momento para fazer essa festa. E o pai diz assim, o teu irmão, ele estava morto, conjecturando, mas ele voltou, está vivo, está de volta. E aí o pai, ele diz assim, outro filho, tudo que é meu aqui é teu, é só pegar. Mas só que o teu irmão estava lá, triste, passando por momentos difíceis, e ele voltou. E nesta noite eu te digo, neste momento, volte para Jesus. Aleluia. Continue. Neste momento, continue aí, você que me ouve, chorando. Jesus, ele está falando contigo nesta noite, hein, filha? Eu não te abandono, meu Deus. Nunca te abandonei, Deus. Tudo está no meu controle. Meu Deus, aleluia. Que amor é esse? Que amor é esse? Queridos, nenhum de nós, nenhum ser humano de acesso de chegar diretamente ao Pai através de Jesus, o Salvador, o Criador, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que se desvaziou de sua glória por amor a mim e a ti, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, aquele que é Jesus, o Senhor. Ele veio nesta terra para nos resgatar, para nos libertar, para nos salvar. Ele abriu o céu, a Bíblia diz que o céu, o véu foi rasgado de alto a baixo. Outra hora nós não tínhamos acesso de chegar até o Pai, não tínhamos. Estava se conjecturando, perdido no mundo. Aleluia, glória. Aí Jesus vem santo, puro, perfeito, olhou para mim, olhou para ti e diz, eu amo os meus filhos, mesmo imperfeito, mesmo combalido, triste, cabisbaixo. E o detalhe maior é que Jesus, ele conhece o profundo, ele sabe das batalhas espirituais. Por isso
que nós que estamos aqui mesmo falho, cobaledo, triste. Nenhum ser humano é perfeito. A Bíblia diz, em 1 de João capítulo 1, verso 8, eu gosto muito desse texto. As Escrituras Sagradas nos ensinam de uma maneira ímpar. Quando a gente começa a meditar, eu vou ler 1 de João capítulo 1 e o verso 8 diz assim: se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se eu chegar para você e dizer que eu sou perfeito, estou enganando a mim mesmo, estou enganando o próprio Eterno. Eu estou enganando a quem? Porque eu sou pecador. O ser humano, ele é falho, mas a Bíblia nos instrui que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. É a Bíblia que nos instrui, é a palavra de Deus que nos exorta, é o Senhor que nos ensina, Jesus, o fiel amigo. Aí a gente continua no texto, ele diz assim: mas se confessarmos, aleluia, os nossos pecados, ele é fiel e justo. Glória a Deus. Ele é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar. Muitos querem achar perdão aonde? Em quem? Só Jesus pode nos perdoar. Um amigo, o companheiro, o fiel. Entenda isso nesta noite. Confie no Senhor, lançai toda ansiedade nos pés do teu Senhor. Tire a dúvida, tira os pensamentos ao contrário. Porque Deus, ele está aí contigo, lado a lado. Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes a gente fica cocheando em dois pensamentos. Não cochie, confie. Porque até hoje tu tá aí, Jesus tem te colocado de pé. Aleluia. Até hoje você está aí, passando pelo vale, passando pelo moinho, mas está aí adorando, glorificando, bendizendo, exaltando. Jesus, ele é fiel na tua e na minha vida. E nesta noite, entenda isso, ele abençoa a tua casa, ele abençoa a tua família, ele abençoa a tua parentela por causa de você. Porque a Bíblia diz, por causa de um que me adora, o que estão em volta, eu vou cuidando, eu vou separando, eu vou libertando, eu vou tratando, eu vou moldando. Jesus, o fiel amigo, o Senhor, o Salvador, o companheiro, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o começo e o derradeiro. Jesus, o Rei da glória, aleluia, glória a Deus. Entenda isso. Jesus, ele é fiel. Quando a gente estava louvando aqui este louvor lindo, abençoado, para a glória de Deus, quando a gente começa a meditar na letra dele, voltando aqui, quando tudo, a gente tem que verdadeiramente entregar tudo nas mãos do Senhor. Tudo que está aí, que pertence a ti, está na mão de Deus. É confiar, como eu falei aqui no começo. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. E às vezes o ser humano, ele fica em dúvida. Mas o louvor que nós estávamos louvando aqui, a Bíblia diz o quê? Quando tudo perante o Senhor, o louvor da harpa cristã, estiver, e todo o teu ser ele controlar, tudo ele controlar, aí verás a diferença. Mesmo como eu falei aqui, falho, mesmo cabisbaixo, mesmo triste, ele é o teu Senhor, o teu Salvador, o teu abençoador. Por isso, filha, filho, pega essa palavra nesta noite.
O Senhor Jesus, Ele é fiel, não te abandona. Não te abandona. Eu gosto de frisar um texto nas Escrituras Sagradas. Daqui a pouquinho o nosso irmão Luiz Carlos, missionário da última hora, vai trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Creia nisso, Deus Ele é fiel. Eu gosto de frisar num texto das Escrituras Sagradas do profeta Jonas. Deus Ele chega para Jonas e fala assim: Jonas, vá para uma cidade chamada Nínive. Vai lá pregar para o meu povo, que está ali compalido, conjecturando, gente, que está ali cabisbaixo, triste, não sabe discernir da mão esquerda para a mão direita. Vai lá, leve a minha palavra, pregue para eles lá. É tão tremendo que ele escolhe para ir para outra cidade, Tarsis, e desce em Jope. Foi um profeta que a gente começa a observar quando se distanciou de Deus, foi o que mais se aprofundou ali. Ele chegou no extremo tão grande. Ei, entenda isso nessa noite: é melhor obedecer do que sacrificar. É a palavra de Deus que nos instrui isso. Ele vai para o porto, do porto para o barco, o navio, do navio para o porão do navio, do porão do navio no mar, do fundo do mar, do fundo do mar, dentro da baleia. Vem que aí. E dentro da baleia, no capítulo 2 de Jonas, ele diz assim: eu clamei do inferno. O momento estava tão difícil ali, estava tão profundo, tão tenso, que chegou aquele momento, ele falou: eu clamei, eu pedi socorro ao Senhor. E voltando um pouquinho o texto, quando ele ainda estava no barco dormindo, os homens lançando sorte, isso, aquilo, e chegaram para Jonas: qual é o teu Deus? Tu crê em quem? Olha Jonas falando: eu sou hebreu, creio no Deus dos hebreus. Ele acreditava no Senhor, mas mesmo assim ele ouviu a voz do Senhor, não acreditou, preferiu ser jogado no mar, preferiu a morte, porque o mar estava revolto, estava ali delicado. Ele escolheu morrer, mas não queria obedecer. Aí olha o que Deus faz na vida do ser humano, entenda isso você. Jesus, ele é tão feio que fala assim: não vai morrer, mas eu estou falando contigo, por você não querer me ouvir, aí vai começar a quebrança, começa o tratado. Jesus, ele pega o vaso e faz um vaso novo. Ele não cola o vaso, ele quebra todinho e faz um vaso novo. É o tratado, mas esse tratado delicado ali, ó, moldando, quebrando, alisando, passando a mão, fazendo o vaso novo, é de amor. É porque ele conhece. Ele falou assim: ó, eu prefiro morrer. Aí Deus faz o que? Vê uma baleia, ele clama no momento difícil. Ele começa ali a gritar, porque a Bíblia diz que ele fala assim: eu clamei do inferno. Naquele momento de aperto, aí o eterno Deus Todo-Poderoso fez o que? Filho, venha, volte. Mas foi necessário Jonas ser jogado aonde? Cuspido pela baleia de Nínive, para fazer o quê? A vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós acreditamos que Ele é o nosso Senhor, o Salvador, obedecemos a voz dele, ouvimos a voz do Eterno e começamos a andar, começamos a praticar. Entenda isso. Como eu já falei aqui, todos os seres humanos é falho, mas o Senhor Jesus, é Ele que te coloca de pé, é Ele que te sustenta, Ele é fiel. Pega essa palavra: Jesus, o fiel amigo, Jesus, o Senhor, amém? Jesus, o companheiro. A Bíblia nos instrui, nos ensina poderosamente. Pegue onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É tua mão que me conduz por mim feridas sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor,
guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém? Jesus, ele é fiel. A gente vai fazer um clamor aqui de adoração pelo nosso país. E logo após essa oração, você que está aí nos ouvindo, Jesus já tem falado com você poderosamente nesta noite. Neste momento nós vamos orar. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ore. Você que está na sua casa, ore. Porque tem muitas famílias que neste momento estão passando por momentos muito difíceis, delicados. Você orando por alguém, pela parentela, por alguém que está passando por um momento difícil. Alguém que está lá neste momento chorando, está no leito do hospital. Alguém que nesta hora está desacreditado. Alguém que nesta hora o médico sentenciou, deu a palavra dele, falou, ó, acabou. Mas eu e você orando, crendo, Jesus ele vai lá. Ele traz, ele cura, ele liberta, ele salva. O pilar principal é salvar. Mas através da minha e da sua oração, a gente orando, nós oramos pela nação abençoada, que é o nosso país abençoado. Deus ele começa a mover. Clame. Faça este momento de adoração ao Senhor, acredite. Um coração aquebrantado orando, clamando. Nesta hora, Jesus ele te responde. Oh Deus, Pai, soberano e fiel amigo. Nesta hora, Senhor, estamos orando, Pai, pela nossa nação, pelo nosso povo. Deus, o Senhor é o Criador de tudo, conhece tudo, sabe de tudo. Pai, estamos passando por momentos difíceis, Senhor. Mas acreditamos, Pai, que tudo está no seu controle. Nesta hora orando, Senhor, eu aqui, os irmãos que estão em casa, orando por aquele que está enfermo, aonde o médico, Senhor, deu a última palavra ali. Deus, o médico se esforçou, Pai. Os enfermeiros, Senhor, estão ali trabalhando todos os dias. Estão lutando para salvar vidas, Senhor. Mas chegou um momento que eles se esforçaram, tentaram. Mas a ciência, a medicina, Senhor, deu decreto. Mas sei, Senhor, que o Senhor ainda é o mesmo, não mudou. Cure, Pai. Vai lá, Senhor. Abençoe a tua filha, Senhor, traz de volta, Pai. Não deixe o seu filho, a sua filha se perder. Deus, o Senhor sabe, Pai. Senhor, eu te apresento essas famílias que estão no momento, Senhor, com o armário vazio, Senhor. Supre as necessidades, Senhor. Que essas famílias venham a ter o mantimento a cada dia, todos os dias, Senhor. Eu te peço, Senhor, vai abençoando a nossa nação, os nossos estados, Senhor. A cada país, a cada missionário, presbítero, pastores, membros e congregados. A cada um, Pai, abençoe, Senhor. Eu te peço, crendo, Senhor, no teu trabalhar, no teu operar nesta noite. Abençoe a tua filha, os teus filhos, a cada casa, a cada parentela, Senhor. Aqueles que estão distantes, que venham voltar, Senhor. Que venha te adorar, Pai, em nome de Jesus. Você que está aí me ouvindo, você que está aí ligadinho conosco, estamos chegando no momento da palavra de Deus, a qual o nosso Senhor Jesus vai continuar falando conosco, através do nosso missionário Luiz Carlos, homem de Deus que tem caminhado, viajado, levado a palavra de Deus. Fique aí. Você que está ligadinho, eu tenho certeza, convide mais alguém para ouvir essa mensagem. Porque a palavra de Deus, ela tem direção, ela não cai no chão. Tenho certeza que Deus já está falando contigo. E neste momento, continue ligadinho. Amém? Fique na paz a todos que estão ligados aí conosco. Carlos Guerreiro, meu irmão Eudes, Paz do Senhor, minha irmã Justa, Sérgio Ribeiro. Que Deus possa abençoar a todos. Sandrinha Silva, Deus é fiel.
Fique na paz. Nosso presbítero reverendo, irmão Paulo, paz do Senhor, reverendo. Alan Diego também. Fique na paz, continue ligado conosco. Deus abençoe a todos. Chegou o momento da palavra de Deus. Jesus, ele é fiel. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. É com muita alegria que a gente vem compartilhar as boas novas do Evangelho. Pois de fato o Evangelho é boa notícia. E a boa notícia é que Jesus ele veio e ele morreu pelo nosso pecado. E a Bíblia vai dizer que tragada foi a morte pela vitória de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, a última palavra não é mais da morte, mas sim de Jesus. É dele. Ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. A Bíblia diz que ele está sentado no trono e o seu reino dura para sempre. Como o irmão nosso falou, não cai uma palavra, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Na verdade, nesses últimos dias a gente sentiu o desejo de compartilhar sobre Jesus. Na verdade eu não tenho nem muita habilidade com esse negócio de live, com câmera. Quem me conhece, quem nos conhece sabe que a gente gosta mais de algo pessoal, né? Face a face, né? Próximo dos nossos amigos nas ruas. A gente gosta mais dessa interação, mas também a gente tem visto que tem sido restrito algumas coisas a ser feito, a gente tem sido prudente e tem usado também essas formas de comunicação para levar as boas novas do Evangelho. Na verdade, desde já eu agradeço a todos aí, nossos amigos, muita gente que a gente não via, pessoal do Exército, pessoal do R5, pessoal do trabalho, pessoal lá da igreja lá de Jaboatão Velho, nossos amigos, nossos irmãos que estão aí. Eu não consigo, a minha vista já não é tão bem para estar enxergando o nome que aparece ali no cantinho, mas aí sinta-se com a paz do Senhor também, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe cada um de vocês, sabe? E antes de começar, eu queria falar sobre só algumas coisas como uma introdução. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 20, vai dizer assim, ó: Ide, foi uma ordenança do Senhor Jesus, e pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, esse será salvo. Então é a ordenança de Deus para que nós vamos e preguemos o Evangelho, as boas novas. Se a gente for também para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, diz assim, ó: pregue o Evangelho, isso em tempo e em fora de tempo, mas pregue o Evangelho. Sabe, se olharmos, Paulo e Silas pregou o Evangelho na prisão. E tantos outros homens pregaram a palavra na prisão, em perseguição. O Evangelho ele nunca parou. Na verdade, o Evangelho ele começou antes de nós e irá continuar depois de nós. A boa obra que ele começou, ele há de concluir fielmente. A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é fiel e verdadeira e digna de toda a aceitação, do qual Jesus Cristo veio morrer por nós, pecadores. E também concluindo só essa introdução, se a gente for ler em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23, diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar cooperador com ele. E a 1 Coríntios também, o versículo 16 vai dizer: e se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre nós pesa essa obrigação, mas não tratamos o Evangelho como obrigação de pregar por causa da obrigação, mas por causa do prazer de levar essas boas novas, porque um dia alguém falou para nós de Jesus e a fé entrou nos nossos ouvidos e a salvação e a alegria da salvação brotou nos nossos corações. E era isso que eu queria deixar. Nós estamos aqui só compartilhando, né? Compartilhando as boas novas do Evangelho. Que Deus possa continuar falando com você poderosamente. Amém? Então eu convido você na sua casa a abrir a sua Bíblia. Aquele que está de posse da Bíblia, abra a sua Bíblia em Lucas, o capítulo de número 24. Lucas, o capítulo de número 24, o versículo de número 47. Vai dizer assim a palavra do Senhor: e que em seu nome se pregasse arrependimento
para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, aqui deixa bem claro que fosse pregado em seu nome, em nome de Jesus, e pregado o arrependimento. Mas por que pregar sobre arrependimento? O arrependimento, ele está em toda a palavra, está de Gênesis a Apocalipse. Sempre o que vai estar em evidência na Bíblia é chamando o povo ao arrependimento, todos, sem exceção. Mas aí, abra sua Bíblia também em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, o versículo de número 30 e o 31. Atos dos Apóstolos, o 30 e o 31. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Eu vou adiantar lendo por conta, para não ficar muito longo, extenso a live. Mas aí você depois pode acompanhar aí e tá vendo os versículos. Diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, mas agora, porém, notifica a todos os homens em toda parte que se arrependam. O 31 ele vai dizer por que esse chamamento, essa notificação para o arrependimento. Ele vai dizer: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então o que eu acho interessante aqui é que ele chama todos. Ele diz: ora, não levou Deus em conta o quê? Que tempo? O tempo da ignorância. E que tempo da ignorância é esse? Era o tempo que o homem não conhecia nada a respeito de Deus, não conhecia nada a respeito do plano de salvação, não conhecia nada a respeito que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, que não conhecia que Jesus era a porta e quem entrasse por ele seria salvo. Era quando o homem não conhecia nada a respeito de Deus. Aí Deus ele diz que ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas aí ele continua o texto, o 30 vai dizer: mas agora, por quê? Por que agora? Porque agora, por mais uma vez, Deus tem falado ao meu e ao teu coração. Por que agora? Porque agora a palavra de fé tem chegado aos meus ouvidos, porque aquele que fala também ouve, e aos teus ouvidos aí na sua casa. Agora, porém, depois de conhecer a verdade, ele diz: notifica aos homens em toda parte que se arrependam. Eu acho interessante que a Bíblia sempre vai chamar o arrependimento, mas sobre essa parte de notificação, eu acho interessante que quando a gente tem nossos débitos para honrar, como o caso da CELP, você tem a sua dívida da CELP, e aí você passa, vamos supor, uns 2 meses sem pagar a CELP. Nesse intervalo, a CELP ela vai mandar uma notificação. E nessa notificação ela vai informar: olha, se você não pagar, não regularizar a sua dívida, eu vou cortar. E até muitos podem até usar e dizer: eu vou levar o cabo, vou levar o contador, se tiver posto eu vou levar. A CELP dá uma notificação que o homem entra em desespero completo. O homem se levanta. Então, depois que ele pega essa notificação, como exemplo da CELP, e ele vai e faz alguma coisa, ele tem que tomar alguma atitude, ele pega um dinheiro emprestado, ele vai no banco, ele faz alguma coisa, vende alguma coisa e vai lá e sana, regulariza a sua situação. Por quê? Ele não quer ser penalizado no fornecimento de energia. Mas é que eu acho interessante é que Deus ele tem notificado aos homens, notificado os homens em toda parte, chamando os homens ao arrependimento. E o que nós temos feito nessa notificação que temos recebido da parte do Senhor? Será que temos tomado a mesma rapidez, a mesma destreza em tomar uma atitude para que não venhamos a sofrer umas consequências, não é de um fornecimento de energia? O que nós temos feito com essa notificação que vem de Deus? Mas ele vai dizendo: mas agora, porque o tempo da Bíblia é sempre hoje, nunca vai ser amanhã, porque o amanhã não nos pertence, o amanhã não pertence a mim, não pertence a você, o amanhã pertence a Deus.
É tanto que ele diz, vocês não devem dizer que vai fazer isso ou aquilo amanhã, mas se Deus quiser, faremos isso ou aquilo, se Deus quiser. É tanto que a Bíblia, em outras passagens, Mateus vai dizer assim, por mais ansiosos que vocês estejam, vocês não podem acrescentar um côvado ao curso das vossas vidas, vocês não podem acrescentar mais um dia nas vossas vidas. Basta cada dia o seu mal. Aí ele vai dizer, busque então primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa nação, o Brasil, precisa buscar Deus. A nossa nação precisa se voltar para Deus de todo o coração. Até porque, se formos lermos também em Atos, capítulo 17, ele vai dizer, o versículo 26 ao 27, vai dizer assim, e de uma só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura Tatiano pudesse achar, bem que não está longe de cada um de nós. Ou seja, o homem foi criado para buscar a Deus. O homem foi criado com esse propósito para buscar a Deus, para se relacionar com Deus, para adorar a Deus. Foi essa a finalidade, foi o propósito. É tanto, se a gente for em Jeremias, capítulo 29, Deus vai dizer, e vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscar de todo o vosso coração. E ele diz, e serei achado de vós, diz o Senhor. Ou seja, Ele quer que nós o achemos. O Senhor quer que o achemos. Ele se deixa achar, mesmo que tateando como uma criança que não sabe andar, que não tem seus pés muito fixos, vai tateando. Assim também Deus, Ele tem feito com que essa palavra tem chegado ao nosso ouvido de várias formas. É no metrô, é um irmão que vai lá e fala contigo, é no ônibus, é no hospital, é no presídio, é numa boca de fumo, é na tua rua, na esquina. Sempre Deus vai usar alguém, é os pastores, é nas igrejas. Sempre Deus vai fazer tudo que você encontre Ele, porque Ele te ama, porque Ele se importa conosco. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós pecadores, Ele morreu em nosso lugar, aleluia. Ele morreu por nós, sendo nós maus, não querendo saber dEle, aleluia. Mas Ele morreu, Ele provou que nos amou de tal maneira e continua nos amando, porque Deus é imutável, o amor dEle não muda, Ele é fiel, não há sombra de variação em Deus. Deus ainda está no trono, meu querido. Nós temos vivido um dia difícil, como o nosso amigo falou. São dias terríveis, que família tem perdido seu ente querido, filhos, esposas, pais, vós. Mas Deus está no controle, Deus está no trono. O trono dele é inabalável. O governo desse mundo, os reinos desse mundo se abalam, mas o trono de Deus é inabalável, meu querido. A Bíblia diz assim, temam a Deus. Temam a Deus, não o homem que pode, não as coisas que o homem que pode fazer, não temam aqueles que podem fazer morrer a carne, mas temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a carne como a alma. Que venhamos temer a Deus, meu querido. Ei, há esperança para a nossa vida, há esperança. A esperança nossa não é como a do mundo. O ditado do mundo diz que a esperança do mundo é a última que morre. Mas a nossa esperança se chama Jesus. Ele morreu, mas Ele não continuou morto. Ele ressuscitou, a pedra foi rolada, Ele subiu ao céu, foi assunto ao céu e sentou à direita de Deus Todo-Poderoso, e em breve virá nos buscar, meus irmãos. A nossa esperança é viva. A nossa esperança é viva. Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. A morte foi tragada, ela não pode cessar a nossa adoração a Deus. Sabe? Mas voltando para a palavra aqui, vamos voltar um pouco para a palavra. Notifica a todos os homens que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O mesmo Jesus em qual em João 3,16 ele veio, e ele vai dizer que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que, por amar, Ele envia o seu único Filho, unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Aleluia! Jesus foi enviado
Ele vai dizer em outras palavras, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Ou seja, Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar. E a Bíblia vai dizer lá em Timóteo que o desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Esse é o desejo de Deus, é que toda a raça humana seja salva. É por isso que, assim como o desejo dele é que todos os homens, assim como João 3,16 que vai dizer que ele foi enviado para que todos que nele creem sejam salvos, a Bíblia também, em Atos 17, vai dizer que ele notifica a todos os homens também, em toda a parte, que se arrependam. Mas talvez você diga, e por quê? E por que a Bíblia fala tanto de arrependimento então? Por que será? Quem precisa se arrepender? A Bíblia diz que em Romanos 3,23, que vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O homem foi enganado. Se eu perguntasse a você nessa noite, você gosta de ser enganado? Se eu perguntasse outra coisa também, dissesse a você, você gosta de ser roubado? O que você me responderia? Eu tenho certeza absoluta que ninguém na face dessa terra gosta de ser nem enganado e nem roubado. De maneira alguma. Mas aí a Bíblia diz que o diabo ele enganou os anjos, terça parte dos anjos foram expulsos do céu. E os anjos viam a Deus, conheciam a Deus, contemplavam a beleza da santidade de Deus. E eles, por ser enganados, eles foram expulsos do céu. Descendo para uma segunda instância, a Bíblia diz que Deus cria Adão e Eva, a sua criação. E aí Deus dá uma ordem a Adão e Eva, olha, vocês podem comer todo o fruto desse jardim, somente o fruto do conhecimento do bem e do mal, esse vocês não devem comer. E por quê? Porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E se a gente for lá para o Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor, não, desejo antes que ele se converta e viva. E ele vai dizer, convertei-vos dos vossos maus caminhos. E por quê? Aí ele vai explicar, porque havereis de morrer, ó casa de Israel. E por que haverá de morrer? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então Deus avisa. Deus não é um estraga-prazer. Deus não quer estragar o prazer de Adão e Eva. Na verdade, Deus já tinha deixado tudo para eles começarem ali como forma de obediência. Mas quem que aparece novamente? A Bíblia diz que é o diabo, o inimigo das nossas almas. Ele vem novamente e lança uma mentira e diz, olha, não é bem assim não, como Deus disse não, se vocês comerem, vocês não morrerão. Mas Deus, a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Se Deus disse que se eles comessem, eles morreriam, certamente eles iam morrer. Ele diz, olha, foi assim que Deus disse, se vocês não podem comer nada. Ele diz, não, foi só do conhecimento do bem e do mal. Não, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão que nem Deus. Mas se Eva tivesse parado naquele momento, e Adão também, depois que pegasse o fruto para comer, recebido por Adão, tivesse parado para pensar e dizer, não, serei que nem Deus. Mas a Bíblia diz que na sua criação, no início, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, o homem já foi criado parecido com o Senhor. Mas o que é que então o diabo queria enganar, colocar, implantar no coração do homem? Rebeldia, desobediência, questionamento a uma ordem expressa de Deus. A Bíblia diz que ele, na verdade, eu entendo que ele queria colocar o mesmo desejo que ele teve. Como a Bíblia diz que ele queria subir em cima das estrelas e se declarar Deus, ele queria colocar rebelião no coração do homem. E aí Eva foi enganada, comeu Adão, e o pecado entrou no homem, com o pecado entrou a morte, e aí Deus vem, e aí o que eu acho interessante é que o pecado, a Bíblia diz, tem um poder de separar Deus, os homens de Deus. O pecado ele tem o poder de separar os homens de Deus, mas glória a Deus que o pecado não tem poder de separar Deus dos homens. É por isso que é Ele a nossa procura, sempre vai ser Deus a nossa procura, meu querido. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus que Jesus veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. O Evangelho é tão glorioso, é tão poderoso, ele revela tanto a bondade, a graça, o favor de Deus, o amor de Deus por nós, que eu entendo o Evangelho como, se dependesse de nós, buscarmos a Deus, quando nós faríamos isso de espontânea vontade, nunca faríamos isso. Mas a glória do Evangelho tão poderoso é que não é nós a procura dele, é ele a nossa procura, tanto por isso que a Bíblia vai dizer que ele é que nos amou primeiro, ele nos ama com amor eterno, é sempre ele, sempre partiu dele,
Sempre partiu do Senhor, meus queridos. Ele é bom. Mas aí quando ele vai dizer lá, Adão e Eva come, e aí ele tenta resolver o problema do pecado. Eles tentaram resolver, eles pegaram folha e tentaram cobrir a sua nudez naquele momento. E eles se esconderam, e quando o Senhor veio lá, eles se esconderam atrás de uma figueira lá, né? E o Senhor disse, olha, comesse. Não, Senhor, ouvi a tua voz e temi, por isso que me escondi. E o Senhor disse, olha, comesse por acaso. Foi a mulher. Aí a mulher disse, não, foi a serpente. E aí foi um jogando pro outro, ninguém naquele momento assume a responsabilidade. E aí, imagina só, se eles tentassem continuar resolvendo a situação do pecado, da nudez que o pecado trouxe para eles, eles iam cortar todo as plantas daquele, as plantas não, né? As folhas do jardim. Se eles tentassem continuando resolver do jeito dele o pecado, ele ia cortar toda a folha do jardim. Ia resolver, não. Só ia desmatar, né? Brincando aqui, só ia desmatar. Se tivesse até o Ibama ali, ele vai multa. Mas aí o homem não tem poder para resolver o problema do pecado. Aí entra Jesus. Aí entra o primeiro sacrifício do primeiro animal. O Senhor, ele sacrifica o primeiro animal em simbologia daquele que ia vir para resolver o problema do pecado. É tanto que em Mateus a Bíblia diz que quando Jesus vê João Batista vindo, João Batista vê Jesus vindo, ele diz, olha, eis é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se vermos também em Mateus capítulo 1, versículo 21, a Bíblia vai dizer que quando o anjo aparece a Maria, ele diz, olha, tu darás à luz a um filho, e porá o nome dele de Jesus, e ele vai salvar o povo do pecado. Ele que vai salvar o povo do pecado. Voltando para a ideia onde eu estava em relação a enganado. Os anjos foram enganados, Adão e Eva foram enganados e foram expulsos também do jardim. Se você não quer ser enganado, meu querido, conheça a verdade. Leia a palavra de Deus, meu querido, para que você não continue sendo enganado. Porque a Bíblia diz, não se conformeis com esse mundo, pois esse mundo jaz no maligno. Mas renovai a vossa mente para que experimentei qual é a perfeita, boa, perfeita e agradável vontade de Deus, meu querido. Cuidado para que você não esteja sendo enganado, porque o mundo é cheio de mentiras. Mas a palavra é a verdade que liberta o homem. Então Adão e Eva foi enganado. Se você não deseja ser enganado, se você não gosta de ser enganado, guarde a palavra, meu querido. E você também não gosta de ser roubado, como eu trouxe essa menção. Ninguém gosta de ser enganado nem roubado. Se você não gosta de ser roubado, meu querido, cuidado. Porque a Bíblia diz em Mateus que a palavra do semeador, todo aquele que ouve a mensagem do Evangelho e não compreende o que está sendo dito, vem o maligno e rouba a palavra do nosso coração, para que não suceda que nós possamos ouvir, compreender, crer, se arrepender e sermos salvos, meu irmão. A única coisa que o diabo quer roubar é a palavra que nós ouvirmos, porque ela tem poder para salvar o homem. É tanto que as Escrituras vai dizer, a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Ela é poderosa para salvar o mais vil pecador. Mas aí voltando, não quer ser enganado, filho, lê a palavra. Não quer ser roubado, guarda a palavra. Pois o salmista já disse, Senhor, eu guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra o Senhor. Eu estou trazendo uma menção sobre o pecado e arrependimento nessa noite. Não, como o nosso amigo já falou, todos pecaram. Quem diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se pecarmos, Jesus vai dizer lá em João, filhinhos, eu vos escrevo a palavra para que ninguém peque, mas se pecarmos, não precisamos viver constrangido, como se vivermos por pecado e não tivesse mais jeito para nós, não. Temos um advogado fiel e justo, Jesus Cristo, e Ele pode perdoar nessa noite, não só o meu pecado, mas o pecado, não só o nosso pecado, mas do mundo inteiro. Foi para isso que Ele veio, para salvar o homem do pecado, meu querido. Eu quero dizer a você nessa noite, não, que pior do que o coronavírus é o pecado, meu querido. E eu não estou fazendo isso fazendo pouco caso dessa enfermidade que tem ceifado vidas no Brasil e no mundo. Não é isso que eu quero falar, longe de mim, longe de nós querer trazer essa menção. Mas eu quero trazer a menção no seu coração essa noite que o pecado é pior, tem consequências piores do que o coronavírus. Porque o coronavírus pode fazer perecer esse corpo mortal, até para cumprir
o que o Senhor já deu lá no Jardim do Éden. Olha, o homem é do pó, veio do pó e do pó vai voltar. Consequência do pecado, a gente vai ter que voltar, se for de um jeito ou do outro, um acidente de carro, uma batida, uma parada cardíaca, de um jeito ou de outro o homem vai morrer. Mas a Bíblia diz que aqueles que morrem no pecado, sem tomar uma posição, sem se arrependerem, sem confessarem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sofrerão a consequência da segunda morte, onde está escrito em Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 20, o versículo de número 21, na verdade, Apocalipse capítulo 20 mesmo, o versículo 14 vai dizer assim, ó: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todos aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida, esses serão lançados para dentro do lago de fogo. Então pior do que sofrer a primeira morte, de que qualquer seja o tipo de que nos assola e nos leve à nossa vida, o pior é a segunda morte. Jesus não veio livrar o homem da primeira morte, não. Porque se ele veio livrar é da segunda morte. A morte espiritual, a morte eterna. Deus veio livrar o homem da segunda morte, meu querido. Bem sabemos que lógico que ele não se alegra com a doença, ele não se alegra. Uma certa vez um amigo meu disse, se Deus se importa tanto, por que ele permite tanto mal? Porque ele permite que pessoas morram enfermas, barreira caia, desemprego. Eu digo, não, calma. Aí eu deixei ele se expressar, ele foi se expressando. Aí eu disse, amigo, a culpa não foi de Deus. A culpa de toda dor, de toda enfermidade, de todos os males que acontecem nesse mundo e na nossa vida, não é culpa de Deus. Porque a Bíblia diz que lá no Jardim do Éden, tudo que Deus criou era muito bom. O homem não morria, o homem não sofria. Ou seja, o pecado, depois que entrou, trouxe todo esse mal à humanidade. Trouxe toda essa desgraça. Na verdade, Deus ele veio trazer uma solução, enviando seu Filho para a nossa vida. Mas vamos continuar. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia vai dizer em Mateus, versículo 3, Mateus 3, o 2, vai dizer assim, que João Batista, quando ele vem dizendo algo, e ele diz assim, ó, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Logo depois de João Batista, vem Jesus, e ele, o que ele diz? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Sempre a Bíblia vai trazer à tona o arrependimento. A mensagem principal é o arrependimento, porque todos pecaram. Talvez você até diga, irmão, mas eu não tenho nada a ver, eu não estava lá no Jardim do Éden, eu não pequei, eu não comi o fruto, olha, eu sou inocente, tenho nada a ver com isso. Deixa eu trazer uma ilustração para a tua vida nessa noite. Imagina você que eu nasci, vamos supor que eu nasci naquele período da escravidão, eu e minha esposa ia sermos escravos, no caso, né? E aí teríamos filho. Quando tivesse nosso filho, o que nosso filho seria? Escravo. E por que eles seriam escravos? Porque nasceriam de pais escravos. Seriam descendentes de pais escravos. Então, por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque todos vieram de Adão e Eva. Todos pecaram porque vieram de uma matriz chamada Adão e Eva. Não tem como fugir dessa realidade. Não tem como fugir dessa realidade. Todos, independente do que venha praticar, a Bíblia não chama, a Bíblia não cataloga pecado. É nós que fazemos isso. Nós pegamos uma relação e colocamos, esse matou, esse roubou, esse prostituiu, esse mentiu, e catalogamos pecados. Só que o pecado é pecado, independente que seja cometido. E antes que a gente venha cometer algum pecado, a Bíblia diz que o homem já nasce no pecado. O homem já nasce no pecado. O pecado é original de Adão e Eva. O homem precisa se arrepender, não é pelo pecado que ele vai fazer, não. Se a gente observar, isso é tão poderoso, meu querido, que quando Jesus se dá de frente com pessoas que andavam em vidas erradas, no caso daquela prostituta que trouxeram ao Senhor Jesus para matá-la, apedrejada, arrumar de fato uma forma de conseguir acusar o Senhor Jesus. Jesus não disse para ela, o que tu fizesse? Não, eles que disseram. Ela foi apanhada de adultério. E quando Jesus começa o diálogo com aquela mulher, Jesus não traz à tona o pecado dela. Jesus diz, cadê aqueles que te condenavam?
ela fica calada, eu imagino que ela olha para um lado e para o outro, não vê mais ninguém. Aí Jesus disse, também eu não te condeno. Portanto, ele adverte, vai e não peques mais. Por que você acha que Jesus disse isso àquela mulher? Olha, vai e não peques mais. Porque se aquela mulher saísse daquele momento com o Senhor e voltasse a praticar as coisas que ela fazia, certamente ela receberia o salário do pecado, que é a morte. Mas glória a Deus que aquela mulher recebeu a palavra de bom agrado, porque o texto continua, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus é um presente de Deus para a raça humana. Jesus é um presente de Deus, meu querido, para mim e para você nessa noite. Imagine você, fazendo outra comparação aqui, se eu agora chegasse, pegasse o meu celular e dissesse, olha, vou dar um celular a cada um aqui nessa noite. Eu imagino que cada um abriria um sorriso lindo que vocês têm e dizia, obrigado, irmão. Obrigado pelo celular, né? Ou um relógio, ou um bem. Ninguém, em sã consciência, rejeitaria um presente meu. Mas aí, a Bíblia diz que Jesus é o presente de Deus. E sabe o que nós temos dito? Hoje não, irmão. Eu não estou preparado, irmão. Ei, Jesus não mandou se preparar para vir a Ele. Ele disse, vinde a mim, venham a mim. Ainda que vosso pecado seja vermelho como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, porque o sangue de Jesus tem poder para perdoar pecado. Ele veio para essa finalidade, para nos perdoar, nos lavar, nos remir, nos libertar da escravidão do pecado. Porque a Bíblia diz lá em João, capítulo 8, versículo 31, que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas ele também vai dizer em João, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Jesus veio para libertar o homem do pecado. Jesus veio para livrar o homem da segunda morte. Mas como é possível alcançar a vida eterna? Como é possível ser liberto do pecado? Como é possível ser liberto da segunda morte? Se arrependendo dos seus pecados. Se arrependendo. E por que eu digo isso? Eu digo isso baseado em Atos 3,19, que diz assim, vamos ler, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Aí ele vai dizer, para que seja cancelado os vossos pecados. Então por que a necessidade da Bíblia chamar tanto o homem ao arrependimento? Porque só através do arrependimento o nosso pecado é cancelado. Nosso pecado é perdoado, meu querido. Só através do arrependimento. Não tem outro meio de o homem conseguir ser perdoado em Jesus se não for através do arrependimento. Mas aí vamos continuar. Sobre arrependimento também os discípulos. Em Atos ainda. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 38. Eu vou ler também, que é logo aqui na mesma folha. Vai dizer assim, ó. Vou começar 37 e 38, vai dizer, ouvindo essas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos nós agora? Porque eles tinham acabado de ouvir a mensagem que os apóstolos tinham anunciado. O 38 vai dizer, e respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus, minha querida. É por isso que precisamos nos arrepender, para que nosso pecado seja cancelado de uma vez por todas. O homem não tem como resolver o problema do pecado. Uma certa vez um amigo meu, ele me disse assim, olha, mas isso seria injusto. Eu não faço mal a ninguém, eu ajudo os pobres, eu dou esmola, eu faço isso e aquilo, e alguém que fez muito mal e vem e se arrepende e ele vai ser salvo e eu não, porque não confessei a Jesus, porque não me arrependi. Como é que é isso? Eu disse, meu querido, a palavra de Deus vai dizer que a salvação não vem de vós, é um dom gratuito de Deus. A salvação é um presente oferecido. E isso não vem de nós, diz a palavra, para que não nos gloriamos. Não vem de obras produzidas por um homem. O homem não pode produzir a salvação. Ele não pode alcançar a salvação pelo seu mérito próprio. Não tem como. Não tem como.
Eu disse para ele, olha meu querido, veja se é isso que você está dizendo para mim. Jesus, não precisava o Senhor ter vindo. Eu com minha bondade, eu ia me salvar, eu ia te buscar, eu sou bom, Jesus. É isso que você está dizendo? Porque o Senhor morreu, não precisava o Senhor ter sofrido tanto naquela cruz. Eu ia dar um jeito, eu ia dar um jeitinho, eu ia conseguir. Aí ele disse, não irmão, não é isso que eu quero dizer. Eu disse, graças a Deus por isso, meu querido. Porque não tem como homem ser salvo. Independente, ajudar o próximo. Ajudar o próximo é dever de todo ser humano. É dever, é obrigação nossa ajudar os nossos amigos, nossos irmãos. Mas para a salvação isso não tem validade nenhuma. A salvação é um dom de Deus. É um dom de Deus oferecido a cada... A notificação, e o que é que traz a notificação? A notificação traz o arrependimento. Mas aí, Deus ele também notificou um povo. Que povo foi que Deus notificou? Já estamos encerrando já. Segura só mais um tempinho em nome de Jesus. Segura só mais um tempinho que a gente já vai encerrar. Quem não me conhece, sabe que esse um pouquinho... Me dê mais 20 minutos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa quarentena que a gente está em casa, né? Esse é o tempo útil, né? Que a gente possa utilizar lendo uma palavra, ouvindo uma palavra, né? Eu até oriento a você, desligue a sua televisão e vá ler a Bíblia em nome de Jesus. Porque a televisão, ela só traz notícias maus, sabe? Ela só quer trazer terror, terrorismo, sabe? Lê a Bíblia porque ela vai te trazer esperança. Uma esperança de uma vida eterna em Cristo Jesus. Ela vai trazer esperança de uma morada que está sendo preparada para nós, lá na eternidade, meu querido. Leia a Bíblia. Mas aí, a Bíblia diz que também Deus notificou. Deus notificou um povo no passado. E esse povo é o povo de Nínive. E Deus, como o nosso amigo também estava falando, que Deus notificou um povo chamado o povo de Nínive. E Deus leva um homem chamado Jonas, o profeta Jonas, àquele lugar. É certo que aquele homem, a princípio, não queria cumprir esse chamado. Ele não queria levar a palavra de Deus àquele lugar, porque aquele povo era mau, sim. Aquele povo não temia Deus, sim. E muitos dos teólogos dizem que muitos dos amigos de Ló, ou de Jonas, ou parentes deles tinham morrido de forma cruel pelo aquele povo de Nínive. Só que aí, a Bíblia diz que Deus ele não tem prazer na morte de ninguém, mas ele vai notificar aquele povo, assim como notificou Adão e Eva. Olha, não come isso aqui, porque isso aqui pode trazer a morte para vocês. Também Deus leva Jonas com o propósito de notificar aquela cidade. E quando Jonas chega lá, Jonas é levado no urbe, né? Quando o homem não quer ir fazer a vontade de Deus, Deus cria a situação para que a gente vá, meu querido. Tomara que a gente vá sem precisar de urbe de Jesus, viu? Que é tão bom falar de Jesus, é tão bom falar dessa palavra que um dia nos libertou, né? Sabe? E aí, Jonas não queria ir, Deus dá aquela onda no mar, aqueles homens jogam Jonas no mar, o peixe vem lá, engole Jonas e leva Jonas para o mais profundo do mar. E o que Deus queria com Jonas no fundo do mar? Deus queria levar Jonas ao entendimento que a vontade de Deus é soberana, que Deus ele não tem prazer na morte dos homens, por mais perverso, por mais sujo que ele esteja no pecado, porque a Bíblia diz que Deus ele transporta o homem do império das trevas para a gloriosa luz do Filho do seu amor. E aí Jonas se arrepende naquele lugar. Quando Jonas se arrepende naquele ventre daquele peixe, Deus perdoa Jonas como profeta. E aí leva Jonas, dá mais uma oportunidade, leva Jonas até a areia lá, dá ordem ao peixe, o peixe cospe ele mais uma vez. E pela segunda vez Deus dá ordem a Jonas, vai na cidade de Nínive e lá prega a minha palavra. E aí Jonas vai, e quando Jonas chega lá, a Bíblia diz que Jonas pregou a palavra, e disse assim, ó a palavra que Jonas pregou. E por 40 dias, Nínive será subvertida, será destruída. Imagine você, chegasse alguém agora em Recife e dissesse, ó, por 40 dias e Recife será destruída. Fosse embora, no outro dia voltasse, por 39 dias e a cidade será destruída. Imagine você. Olha a forma que ele pregou. Talvez você diga, que pregação dura, né? Que palavra dura. Não, não. A palavra de Deus nunca é dura, meu querido. Muitas vezes duro é o meu coração, que ele é endurecido pelo engano do pecado, como diz lá em Hebreus, né? Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é alimento para nossas almas.
E aí Jonas começa a pregar, Jonas começa a pregar. E a Bíblia diz que aquele povo ouviu isso e levou até o conhecimento do rei. E quando chega ao conhecimento aos ouvidos do rei, aquela mensagem, a Bíblia diz que o rei, ele convoca o povo, depois de ter recebido aquela notificação de juízo que viria. A Bíblia diz que o rei dá um decreto e diz, olha, ninguém coma, nem animal, nem criança, ninguém. Vamos jejuar, vamos nos vestir de pano de saco, de cinza, que era uma forma de humilhação perante o Senhor. E ele disse, quem sabe o Deus desse homem não nos perdoe e nos poupe desse mal. E a Bíblia diz que eles se arrependeram, jejuaram, temeram o Senhor, buscaram o Senhor. E a Bíblia diz que viu Deus como eles se arrependeram. Viu Deus como eles creram naquela palavra daquele homem. E não mais fez Deus aquilo que ia fazer, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não é como um noticiário. Um noticiário que fala sobre morte, que se alegra, que fica rindo quando o homem morre. Deus não se alegra, porque Deus sabe para onde o homem vai. Só existem dois caminhos, caminho estreito, caminho largo. E Jesus mandou a gente se esforçar. Jesus se esforce por entrar pela porta estreita, pois larga é a porta que conduz à perdição, e são muitos que entram entrilhados. Deus não se alegra. Existem dois caminhos, mas nesses dois caminhos existe um Deus poderoso que aponta o caminho para nós. Isso está escrito em Salmos 25:8, e diz assim, Deus é bom e justo. E por que Ele é bom e justo? Será que Deus é bom e justo porque Ele dá casa? Porque Ele dá um casamento abençoado? Porque Ele nos dá um emprego? Porque Ele nos dá saúde? Será que é só por conta disso que Deus é bom? Não! Seria muito pouco! A Bíblia vai dizer que Deus é bom e justo porque Ele aponta o caminho aos pecadores, aleluia! Ele aponta o caminho para nós. E para quem Deus está apontando? Quem é esse caminho? Em João, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que veio para salvar o povo do pecado, Ele é o caminho de volta para Deus. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Aquele que foi digno de desatar os selos, de abrir o selo e desatar o livro. Ele é digno de toda honra, toda glória. A Bíblia diz que os céus e a terra proclamam a glória do Senhor. Os firmamentos declaram o seu poder. Mas aí, meu querido, o que eu acho interessante é que aquele povo se arrependeu diante de uma notificação que veio de Deus. Lembre-se que o texto base dessa noite que eu quero trazer para vocês é a notificação em Atos 17, o 30 e o 31. Uma notificação. E essa notificação, quando chegou para aquele povo tomou uma atitude de se arrepender daquilo que Deus tem conclamado de gerações e gerações a um povo a se arrepender. Porque eu fiz isso ou aquilo, não. Por causa do pecado original e, consequentemente, também por outros que nós temos cometido. Mas glória a Deus, meu querido, que eu me alegro que quem vai para o céu não é quem não peca. E eu falo isso não fazendo apologia ao pecado, não, de forma alguma. Eu digo isso baseado que quem vai para o céu é quem não é quem não peca, porque se fosse critério para entrar na eternidade no céu, não pecar, nenhum de nós entraríamos no céu, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Mas critério para entrar no céu é arrepender-se dos nossos pecados, meu irmão. É nos arrepender. É por isso que a Bíblia vem chamando o homem a se arrepender. Critério para se arrepender. É isso que a Bíblia vem chamando. É isso que os apóstolos, é isso que os profetas, é isso que Jesus que vem chamar o homem a se arrepender, meu querido. Nessa noite também, a principal mensagem do Evangelho é arrependimento. Não tem como mudar essa realidade. Não tem como mudar. Mas aí vamos continuando. Já estamos encerrando. Se a gente olhar, baseado no que eu estou falando agora sobre arrependimento, é necessário, é primordial para o homem ser salvo, para o homem ser perdoado do seu pecado original de Adão e Eva e consequente de outros que viemos a praticar. Se a gente olhar a vida de Zaqueu, fica claro essa realidade. Zaqueu era um homem perante a sociedade daquele tempo mal, porque cobrava imposto da sua própria nação. E Jesus, ele recebe o convite de entrar na casa de Zaqueu. Um homem que ninguém dava nada para Zaqueu, um homem que muita gente não se importava, repudiava Zaqueu. E aí Jesus, ele
recebe esse convite e vai lá. Ei, Jesus vai, meu querido. Se você convidar para Jesus entrar na tua casa e na tua vida, ele vai entrar. É tanto que a Bíblia vai dizer em Apocalipse que este estou à porta e bato, viu? Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e farei morada. Jesus quer entrar. Quantas vezes ele já tem batido a porta do meu e do teu coração para entrar? E quer fazer morada. E quer nos trazer uma paz que excede todo o entendimento. Em meio à tribulação, temos paz em Deus. Porque a nossa vida não está como uma madeira, um pedaço de madeira jogado no mar, que o vento vai e leva para um lado e para o outro. A nossa vida não está jogada a um acaso, à sorte. Não. A nossa vida está diante e nas mãos de um Deus poderoso, que governa, que conduz a nossa vida. É Ele que tem o controle entre a vida e a morte, meu querido. Mas aí, se olharmos para a vida de Zaqueu, a Bíblia diz, já estamos encerrando mesmo, segura aí. Olhar para a vida de Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus sentou lá à mesa com eles, e eles comiam, e de repente a Bíblia diz que Zaqueu, ele se levanta e diz: Senhor, se eu tenho defraudado ou roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, Senhor. Outras palavras, Senhor, eu me arrependo. E o interessante é que naquela mesma hora, Jesus ele toma a palavra e diz: agora houve salvação. Houve salvação. E por que só houve salvação naquele momento? Porque houve um homem arrependido. Um homem que creu. Um homem que percebeu que estava diante daquele que é o Filho de Deus Altíssimo. Se olharmos também para aqueles 2 homens na cruz do Calvário, se olharmos para aquele homem, daqueles 2 homens na cruz do Calvário, um lá olhou para o Senhor Jesus e começou a blasfemar, começou a ignorar o Senhor e começou a dizer: olha, salvasse aos outros, salva nós. E todos começaram a zombar de Jesus. Mas também o outro amigo dele que estava na outra ponta, ele tomou a palavra e disse: olha, nós merecemos morrer dessa forma, porque nós fizemos por merecer, mas ele não, ele é justo. Aí olha para o Senhor Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Em outras palavras, eu me arrependo. Jesus disse: em verdade, eu vos digo, que ainda hoje estarás comigo no meu paraíso, ou no paraíso. Só é possível o homem ser salvo através do arrependimento verdadeiro e genuíno. Aí talvez você diga: irmão, mas e se eu me converter e errar? Ei, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Ei, filho, não, quando eu estiver pronto eu vou a Deus, não. Uma certa vez eu conversando com alguns meninos que a gente conhece por aí no nosso bairro aqui em Cavaleiro, eu disse a ele: ó, quantas vezes vocês já disseram que não ia fazer isso, ó, prometeu a paz, a mães, a namoradas, a esposa, ó, a filhos, ó, eu não vou fazer mais isso, eu me arrependo, eu não vou mais isso, aquilo outro, e quando pensou que não, a gente já terminou fazendo. Por que será que às vezes a gente não consegue? Porque Jesus vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Ei, meu querido, aquilo que você não consegue tirar na sua vida, Deus tem poder para arrancar da sua vida aquilo que Ele não plantou na tua vida, meu querido. Ele que tem poder. O ditado do mundo é: o pau que nasce torto, morre torto. É mentira. Pau que nasceu torto, Jesus é carpinteiro em direita. Ele apruma a nossa vida, Ele dá jeito. Tem jeito sim para a nossa vida. Há esperança sim para a nossa vida. Há esperança, há uma saída, há um caminho. Jesus. E aí, encerrando nessa noite, eu queria que você abrisse em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo 10. Amém? 2 Coríntios capítulo 7, o versículo de número 10. E nós aqui encerramos nessa noite. Amém? Vou até fechar aqui para parecer realmente que está acabando, viu? Eu vou fechar aqui. Amém?
nós iremos continuar com as lives. Eu pretendo, em nome de Jesus, convidar irmãos nossos a compartilhar conosco. E até eu digo a você que está na sua casa aí, que conhece o Senhor Jesus, conhece a palavra, sabe, aproveite esse momento, meu querido. Pregue o evangelho. Anuncie, meu irmão. Deixe Deus te usar, abra a tua boca. Sabe, abra a tua boca, meu irmão. Deus vai te usar, meu irmão. É Ele que vai colocar a palavra na nossa boca, meu irmão. É Ele que vai fazer a obra é dele, meu irmão. Ele que vai tocar o coração das pessoas. A palavra de Deus, ela tem poder de ir aonde eu não posso ir e fazer o que nós não podemos fazer, meu querido. Na verdade, a gente se empolgou, eu me empolguei nesses dias, até conversando com minha esposa, com um amigo meu, com os nossos amigos, nossos irmãos, e disse que ia fazer a live. Eu disse, olha, eu não tenho muita habilidade nesse negócio não, eu prefiro mais pessoalmente, eu gosto de ver olho a olho, né, abraçar meus irmãos, né. Mas eu disse, oxe, mas peraí, através da internet eu tenho essa oportunidade de conversar com meus irmãos que muitos anos eu não vejo, que eu não conversava mais por conta do trabalho, que a gente saiu do trabalho, por conta do exército, por conta de outras situações que a gente não tem e por conta desse confinamento também que o governo tem obrigado, por conta dessa pandemia, com o meio de tentar preservar a vida de alguns, a gente vai utilizar essa live. Na verdade, antes do nosso amigo não aqui, eu estava ali preocupadíssimo, eu disse, Senhor, eu não tenho muita... Mas em teu nome eu vou, Senhor. Em teu nome eu vou, porque o mundo precisa ouvir, nós precisamos falar desse amor, tão grande amor de Jesus. E eu sei que Ele vai fazer, do jeito dele, da forma dele, e a glória é dele, meu querido. A glória é dele, o louvor é dele, ele não divide a glória dele com ninguém. A alegria de pregar o evangelho é nossa que pregamos, é sua, é nossa. Mas a glória é única e exclusiva de Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém, meu irmão. Mas aí eu queria que você abrisse, para encerrarmos, em 2 Coríntios capítulo 7, o versículo de número 10, no 7, 2 Coríntios 7 e o 10. Diz assim a palavra do Senhor. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Eu vou ler novamente, pausadamente. Minha esposa diz que às vezes eu falo muito rápido. Ela disse, olha filho, fale mais devagar, para o povo entender, está certo. Entendeu? A gente tem que ouvir as nossas esposas, né? Amém? Vou ler novo. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Qual é o motivo que vem a tristeza de Deus? Para que vem a tristeza de Deus? Depois de ouvirmos o evangelho, a palavra, as boas notícias. Ela vem com o intuito, a tristeza produzida por Deus vem com o intuito de trazer um arrependimento para a salvação do homem, que a ninguém traz pesar. Mas a Bíblia vai dizer, mas a tristeza que é produzida pelo mundo produz a morte. Como assim, irmão? Explica esse negócio melhor. Vamos lá. Qual é a tristeza que vem de Deus e qual é a tristeza que vem do mundo? Vamos colocar dois homens em evidência. Um é Pedro, o discípulo do Senhor, e o outro é Judas. A gente poderia colocar tanto outros homens e mulheres. Você está colocando ele como referência, para ter um norte da palavra, para ela ficar mais clara a nós nessa noite. A Bíblia diz que Pedro, ele negou Jesus. E quando ele negou Jesus, anteriormente ele tinha dito que estava pronto para morrer com o Senhor Jesus. E aí Jesus disse, olha, ainda que o galo venha cantar, você vai me negar 3 vezes, viu, Pedro? E aí, quando Jesus é levado para ser crucificado, ele é pego. A Bíblia diz que quando Pedro vê aquele massacre diante do Senhor, o Senhor sendo massacrado de forma terrível e cruel, ele vai e começa a negar o Senhor, e começa a negar. E aí, quando o galo canta lá, ele olha lá aquela situação e ele se lembra do que o Senhor já tinha dito para ele, que ele negaria. E a Bíblia diz que ele chora amargamente. Pedro, é produzida uma tristeza em Pedro, vindo de Deus, que ele chora amargamente e ele foge ali triste. Uma tristeza que gerou arrependimento em Pedro.
pois Pedro voltou a pescar e Deus não tinha aberto mão da vida de Pedro, porque Deus ele não abre mão da nossa vida. Por mais que o homem ande na vida de pecado, Deus não vai abrir mão da sua vida. Ele vai continuar usando pessoas para chegar ao teu encontro, para atrair você a Ele. Ele vai usar pessoas, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Você não vai ficar... Ninguém nessa vida aqui vai morrer sem antes saber que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É a ressurreição e a vida, é o caminho e a porta. Ninguém, meu querido. Mas aí, essa tristeza veio sobre Pedro, uma tristeza que gerou um arrependimento. É tanto que Pedro prosseguiu a vida dele com o Senhor depois. É tanto que ele depois é usado poderosamente. É tanto que depois o Senhor vai... E quando ele está diante da morte também, Pedro, e ele é ser morto, crucificado também na cruz, lá na cruz, né? Pendurado na cruz, ele diz, olha, não sou digno de ser morto como meu Senhor. Então, meu querido, ele teve um arrependimento produzido por Deus que gerou, teve uma tristeza produzida por Deus que gerou um arrependimento na vida dele, para a salvação de Pedro. Mas aí, em contrapartida, Judas, ele teve uma tristeza também. Judas, ele vendeu Jesus. Ele vendeu Jesus por algumas moedas. Mas quando ele vê aquele terrorismo, aquele massacre com Jesus também, a Bíblia diz que ele vem uma tristeza, mas não vem aquela tristeza baseada no arrependimento de Deus. Vem uma tristeza produzida pelo mundo, vem um remorso na vida de Pedro, na vida de Judas. E quando vem aquele remorso na vida de Judas, a Bíblia diz que ele corre lá novamente para aquele sinédrio, lá para aqueles homens a qual ele tinha vendido, pega lá as moedas e com aquela tristeza produzida pelo mundo, ele joga aquelas moedas lá, e logo depois dali, aquela tristeza não produziu arrependimento, e a Bíblia diz que a tristeza do mundo, ela produz a morte, e aquele homem lá, ele vai e ele se suicida lá, né? Ele se mata, se enforca lá, aquele homem, ele tenta resolver o pecado da maneira que não ia conseguir resolver, tirando a sua própria vida, sabe? O mundo tem dito, depois da morte, acabou, irmão. Depois que morreu, acabou, irmão. Não, isso é mentira, isso é fake news do mundo, ditado do mundo que não é verdadeiro. E o que é a verdade? A verdade é que diz Hebreus 9:27, depois da morte segue-se ao juízo e cada um de nós prestaremos contas a Deus, meu querido. É por isso que precisamos nos arrepender. É por isso que precisamos prestar atenção e prestar atenção no que Deus tem nos chamado ao arrependimento. No arrependimento, meu querido. Porque eu digo a você nessa noite, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o dará o homem em troca da sua alma? Esse mundo vai passar, com todas as suas concupiscências. O mundo vai passar, meu querido. Mas a Bíblia diz que aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre, meu querido. Aleluia! Vai permanecer para sempre, meu querido. Eu acredito que já sempre foi dias, mas agora são dias de nós pararmos, porque o coronavírus só veio trazer uma tona, só veio despertar algo em nós. E o que eu acredito que o coronavírus veio despertar? Que a nossa vida, meu querido, é passageira, é momentânea, é como a neblina, como diz a palavra, que logo vem, logo vai embora. É momentânea, é passageira, meu querido. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer, juntai tesouro no céu. Olha lá, olha, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. É lá onde iremos passar nossa eternidade, meu querido. É lá que devemos ansiar. É lá a nossa pátria. É lá, meu querido, não aqui. E não aqui, meu querido. Onde a traça corrói, o ferrugem come, o ladrão rouba. É lá no céu, meu querido. É lá no céu, meu querido. É lá no céu. Ou seja, meu querido, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês nessa noite, meu querido. Uma notificação de Deus para todos os povos. Deus não notifica a fulano de tal, a Beltrano, Ele notifica a todos, porque todos pecaram, meu querido. Sabe, o homem tem se preparado para casar, o homem tem se preparado para comprar uma casa, o homem tem se preparado para comprar um carro, o homem tem se preparado para ir para a faculdade. E eu não digo que isso é errado, não é isso que eu estou querendo dizer nessa noite. Mas a gente tem se preparado para tudo nessa vida.
Mas será que de fato temos se preparado para se encontrar com o Senhor Jesus? Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, meu querido. Pois o homem corre um risco tremendo. E o maior risco não é o coronavírus. O maior risco é a morte chegar e nós não estarmos preparados. E nós não tivermos nos arrependidos. E nós não tivermos crido na mensagem da cruz. E nós não tivermos aceitado Jesus como nosso Senhor e único Salvador. Esse é o maior perigo. Esse é o maior perigo. Porque Jesus vai voltar. Isso vai, meu querido. Mas o homem corre dois riscos. Quais são os dois riscos? É Jesus voltar, como a Bíblia diz, que o céu vai ser aberto de uma ponta a outra, todo olho verá, toda a boca confessará e todo joelho se dobrará nesse grande dia. Esse é o primeiro risco. Mas também existe o segundo risco. É a morte vier. Porque ou Jesus vai voltar, ou a morte vai vir. E quando ele vier, meu querido, você precisa ter tomado uma atitude. Você precisa ter pegado essa notificação do Senhor e tomado uma decisão na sua vida. Você precisa se arrepender o quanto antes, meu querido. São dias de arrependimento. Ei, são dias de pregar arrependimento, meu querido. São dias, e na verdade são dias, não, sempre foi dias de pregar arrependimento. Nós que às vezes mudamos, né? Para tentar alegrar o coração de alguns. Mas, meu querido, a porta da arca vai fechar. Assim como a porta da arca fechou naquele dilúvio que veio em Noé naquela época e levou a todos, quando eles não esperavam, levou a todos. A porta da graça vai fechar. Essa porta não é mais uma porta de uma arca, como foi no dia de Noé. A porta agora se chama Jesus, como diz João, eu sou a porta. Mas essa porta em breve vai se fechar, e ela se fecha, ou Jesus voltando, ou nós morrendo, ela vai se fechar. Precisamos tomar uma atitude, meu querido. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Ele enquanto está perto. Deixe o iníquo os seus pensamentos, os seus caminhos e converta ao seu Senhor, que há de nos perdoar de todo o nosso pecado, há de mudar a nossa sorte. Só há esperança no Senhor. Só há esperança no Senhor. Só há vida eterna no Senhor. Por mais que a gente viva nessa terra, meu querido, ei, o homem pode viver, como diz lá em Salmos 70, vendo vigor 80, passou disso é canseiro e fardo, meu querido. Mas existe uma eternidade preparada para aquele que crê, meu querido. Há uma eternidade preparada para o homem. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas o céu foi preparado para nós. O céu foi preparado para a criação de Deus. Deus ama a sua criação. Deus ama a sua criação, meu querido. Deus ama você, meu querido. Entenda isso nessa noite. Ele já provou o seu amor para conosco. Ele já provou. Ele não precisa provar mais nada. Ei, irmão, quando Deus tocar no meu coração, irmão, eu vou até Deus, eu vou entregar minha vida a Ele. Ei, pare aí nessa noite, ei, presta atenção. Deus não vai pegar um bisturi e não vai abrir o teu peito de uma ponta a outra, Ele vai pegar o dedo dele e tocar no teu coração. Não, não vai fazer isso. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando essa palavra de fé ela entra no teu ouvido, é aí que Deus está falando contigo, meu querido. É aí que você precisa tomar uma decisão. É hoje. O texto diz, se hoje ouvir a voz do teu Senhor, não endureçai o vosso coração. E por que não amanhã? Porque o amanhã não nos pertence. Porque o amanhã pode ser tarde demais. Imagine eu e você nessa noite. Para aquele povo do dilúvio lá. Quando o dilúvio veio, Noé fechou a arca lá. Deus selou a arca e levou a todos. O amanhã para eles. Foi tarde demais ou não foi? O amanhã pode ser tarde demais, cara. O amanhã pode ser tarde demais, cara. O amanhã pode ser tarde demais. Ei, precisamos... Esse aqui é meu bonitão, meu filho, viu? Bonitão. Ele pode falar que Jesus é bom, viu? Amém? Mas eu queria louvar o hino antes de encerrar. Amém? Tem harpa aí? Eu queria louvar o hino em Jesus. Em Jesus. Amém, Pai? Em Jesus. Eu queria cantar com você. Se você está na sua casa aí e quiser também conosco louvar, se você na sua casa quiser entregar sua vida a Jesus, você pode fazer isso aí. A Bíblia diz em Romanos
O capítulo 9, o capítulo 10, versículo 9 e o 10 vai dizer assim, ó. Se com tua boca confessares a Jesus e com teu coração crede que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê a respeito da justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então nessa noite, na sua casa aí, você pode entregar sua vida a Jesus, você pode confessar